Retornamos. Hoje, conversando com o excelente, aquele que, afinal de contas, traz para nós uma evidência sobre fatos importantes, não só da advocacia, bem como da imprensa livre. O nosso querido doutor Sérgio de Azevedo Redó. Então, Sérgio, você se lembra da pergunta que eu fiz no primeiro bloco? Não tem dúvida. Quer que eu repita? Até para o telespectador que você analisa o papel de alguns anunciantes para anunciar em determinada emissora, exigem que esta não veicule informações que não sejam do seu agrado. Olha aí. Então, isso daí realmente... Olha o que a produção faz conosco. Boa. Aliás, sua produção é muito boa. Faz com que eu pergunte uma coisa que é evidente que está aí no país. Para os meus colegas de jornalismo que estão assistindo esse programa aqui em todas as emissoras, nas redes que esse programa é transmitido, saibam o seguinte, aqui é esquema Rede Globo de televisão. Imagina. Oxalá. É verdade, não é brincadeira, não. O pessoal aqui é de altíssimo nível. Oxalá. Mas, doutor Laércio, isso aconteça. Sabe o que eu sinto particularmente? Isso vai de veículo para veículo, isso vai de anunciante para anunciante. Quer dizer, a grande verdade é que eu costumo usar uma frase que eu há muitos anos ouvi, não me lembro de quem é o autor, mas é o seguinte: o mundo é como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. É verdade. Então não adianta, quer dizer, veja só, o maior anunciante do país foi até há pouco tempo o nosso querido amigo da família Klein, não é? O Samuel, Sim. Exatamente, e o Michel, filho do seu Samuel, que o Samuel tenha um bom espaço no céu, porque ele foi um homem que construiu e ajudou muito esse país. Mas a grande verdade é a seguinte: será que alguém, quer dizer, um homem que injetava, não é, anualmente 4, 5, 6 bilhões de reais em anúncios, em todos os veículos de comunicação, quer dizer, será que um homem desse seria denunciado, seria, na verdade, não é? Não que eu queira trazer qualquer dúvida sobre a família, sobre, inclusive, não é, a exatidão de todas as relações que eles tiveram com o mercado, mas é óbvio que não. Não é? Claro. Em função do quê? Em função do poder econômico. Quer dizer, a máquina... Olha, eu vou até te dizer, eu vou estender um pouco mais. Por favor. Para que o senhor e o seu telespectador... Veja só, essa bruta confusão que os Estados Unidos estão criando, por causa da Copa do Mundo, com a FIFA... A grande verdade é a seguinte: o protagonista de tudo isso chama-se Nike. Ora, se a Nike é uma empresa o quê? Japonesa? Coreana? Inglesa? Francesa? Não, a Nike é americana. Sim, ela é dos americana, Estados Unidos da América do Norte. Mas os produtos são feitos na China. Tá bom, em tudo quanto é lugar, em Hong Kong, na China. Antigamente não, ela era genuinamente americana. Hoje, em função até das questões de mercado, a mão de obra chinesa é muito melhor, muito mais rápida e muito mais barata. Claro. Agora, a grande verdade é a seguinte... Não, também eles são... lá é capitalismo, né? Puro capitalismo. Puro. E até dizem que é o capitalismo selvagem. Mas o que eu particularmente... Mas eu prefiro o capitalismo ao comunismo, viu, meu querido Redó? Eu sou partidário ao capitalismo, à livre iniciativa, e penso que todas as iniciativas devem ser vencidas através da formalidade, do critério de competência. Competência. Quem é mais competente tem mais condições de vencer, de ter sucesso. E os Estados Unidos, agora, em função de um acordo que fora feito, porque assim, ó, com todo respeito, por que fizeram a Copa do Mundo na Rússia? Eu não tenho dúvida. Porque a Nike quer vender produto esportivo na Rússia. Então há um interesse por trás disso. Eu não tenho dúvida disso. Por que fizeram lá no Catar? Porque o objetivo era fazer com que a Nike vendesse produtos na Arábia Saudita. Ora, tem alguma dúvida nisso? Quer dizer, com todo respeito, eu não sou nenhum grande expert de marketing, de resultado de mercado. Mas pelo que você está colocando, então, eles fizeram de uma forma para que esses países que você mencionou pudessem ter uma evolução também do trabalho. Deu de tudo. Dando trabalho para todos. Desenvolvimento do esporte. Quer dizer, na Arábia Saudita não se joga bola, não se tem nenhuma, tá certo? Obtenção, até por causa do problema do clima. Climas. Você vê, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo não vai ser realizada no mês de junho e julho.
Vai ser em dezembro. Porque se fizerem em junho e julho, os jogadores, se tiverem dentro de campo, derrete. Porque é 50 graus na sombra. Quer dizer, então não dá. Agora, o que ocorre? Com toda a refrigeração dos estádios e tal, mas ninguém consegue transitar na rua. Não consegue. Então, veja, na verdade, é uma situação puramente de estratégica, de logística, que foi montado para que a Copa... Agora, e por que os Estados Unidos criou essa bruta confusão? Por quê? Em 2022, a Copa do Mundo era para ser nos Estados Unidos. E não foi. Quebraram a regra. Agora, se houve culpa do José Claro, do Blatter, né? Ou se houve culpa de dirigentes da CBF e tal, isso é um outro problema. Quer dizer, mas levar ao termo com que está sendo conduzido como se fosse um crime internacional de proporções insuperáveis. E a corrupção? Tá bom, mas a corrupção, ela existe. Não, mas ela existe, mas nós temos que coibi-la. Eu não tenho dúvida, principalmente quando é dinheiro público. Principalmente, não. Agora, é o mote principal. Agora, eu posso discutir uma coisa? Pode à vontade, o programa aqui tem, é seu. O que tem nesse processo da CBF e da FIFA, dinheiro público? Qual que é o dinheiro público que tem ali? Não tem dinheiro público? Mas qual é o dinheiro público que tem? Não, mas é óbvio que tem dinheiro público. Nenhum dinheiro público. Ali é só dinheiro privado. Sim, mas o dinheiro público que tem, como houve aqui no Brasil, como é que foram 34 bilhões para reformar os estádios. Então, já não é dinheiro público? Espera um pouquinho, isso daí é para reformar estádio. O estádio não é da FIFA. O estádio é da cidade onde está localizado o monumento esportivo. Mas ao invés de fazerem esses monumentos... Isso não é um problema da FIFA. Terem feito hospitais? Olha, eu discuto, eu vou explicar. Não, veja, eu não estou colocando a minha opinião aqui. Eu estou fazendo, sabe o quê? Entendi. Eu estou fazendo com que papel você de jornalista, responda lógico. Ao telespectador. Sim. Porque o telespectador, esse que está nos assistindo, tenho certeza absoluta que ele já teve algum problema ou conhece esse fato de perto. Não tem dúvida. Hospitais, filas em hospitais, filas também na segurança a educação pública. Também está uma lástima. Pública. Agora, o problema... A educação também. Eu sei, mas o problema é o seguinte, nós poderíamos ter capitaneado um processo dessa grandeza, porque o mundo quer trazer, porque hoje a mais importante instituição não governamental do mundo é a FIFA. É a FIFA. A FIFA entrou num processo de qualidade nas suas ações. Bom, tanto que, não é, eu quero hospital qualidade FIFA, eu quero... Por que isso? Porque eles, quando instalam o circo da FIFA, ou a organização da FIFA em qualquer país, eles fazem com que tudo funcione maravilhosamente. Tanto que no Brasil, tudo funcionou. Veja, todo mundo... Eu não vi ninguém... Depois que terminou a Copa, tudo bem que nós tomamos de 7-1 da Alemanha, não deu nem tempo de ver esse lado positivo. Mas todos os nossos aeroportos estavam perfeitos. Sim. Todo o nosso sistema de transporte perfeito. Todo o nosso sistema de hotelaria perfeito. O nosso receptivo de toda a cidade foi perfeita. Quer dizer, nós, pela primeira vez na história da FIFA, recebemos nota AAA+, ou 99% quase, de receptividade do todo o processo que houve, a organização da Copa do Mundo. Nem na Alemanha teve tanta receptividade, nem nos Estados Unidos de outrora, nem na Inglaterra. Quer dizer, nós superamos a todos. Por quê? Porque o Brasil é feito de brasileiros. E o brasileiro, além de um povo com muita empatia, um povo com muita hospitalidade e elegância, tem uma coisa que nenhum povo tem, a alegria que é nata de cada um de nós. Então, caro telespectador, você percebe que o nosso advogado e jornalista excelente tem a palavra solta, a palavra viva, a palavra eloquente, não é verdade? Ele fala de uma forma a nos convencer. E é verdade, de certa maneira. Porque hoje nós temos um aeroporto muito bom. Graças, Guarulhos, por exemplo. Exato. E vai melhorar ainda mais. Agora, quero dizer uma coisa, me permite, eu não quero deixar jamais, até porque eu já fui candidato, né? Já fui candidato a senador. Você fala muito bem. Exatamente, mas eu não quero deixar jamais a sua observação. Espera um pouquinho. Ao invés de nós fazermos e gastarmos esses tantos bilhões, não poderíamos ter melhorado os hospitais, não poderíamos ter melhorado a infraestrutura, a educação, a saúde, tá certo? Os transportes, a segurança pública. Eu acho. Só que é o seguinte, isso é inerente. Na minha opinião, isso é incapacidade dos nossos governantes. Os nossos governantes são incompetentes. Doutor Redó, eu tenho a lhe dizer o seguinte.
que eu nunca estive tão seguro na minha vida quanto, não é, na ocasião Da Copa do Mundo. Mundo. Nós Porque podíamos havia sair na segurança por rua. tudo quanto é lado. Nós podíamos sair na rua, não acontecia nada. E por que não Você continua? usava um relógio de... E por que não continua? Então, Por que não há um investimento não, maior? eu falo até de outra forma. Eu falo de outra forma. Por que o mecanismo que foi utilizado ali... E me permite, eu fui na época nomeado, enquanto o nosso querido Ronaldo Fenômeno foi o embaixador, eu fui o chanceler da Copa do Mundo. Que maravilha. Então eu... Homenagem aqui ao Ronaldo, eu gosto demais dele. Eu adoro ele. Esse é um grande brasileiro, um grande brasileiro. um homem do mais alto valor. Ele sim deveria ser cogitado, não digo para ser presidente da FIFA, mas para estar diretamente ligado na direção da CBF. Enfim, mas um dia chega. Agora, esteve conosco, ele era um embaixador, representou muito bem o Brasil, fez muito bem o seu papel. Agora, o que acontece na época, quando nós vimos todos esses acontecimentos, quando nós vimos todas essas aberturas, veja só, por que a polícia funcionou? Porque era uma união entre Polícia Federal, Polícia Estadual e Polícia Municipal. Todas elas se comunicando. Porque veja, uma coisa que não dá para entender, desembargador Laércio Laurelli, não dá para entender. O senhor sabia que a Secretaria de Segurança Pública, o Copom, atende só chamados da Polícia Militar? O senhor sabia disso? Eu sei. E Claro que, que eu sei. então, e que os chamados da Polícia Civil é outro sistema de comunicação. Eu sei, é completamente diferente. Completamente diferente. Quer dizer, Redó, não dá pra entender um troço Redó, desse. quer dizer, é a mesma coisa se nós fôssemos parceiro, tá certo? O senhor usava um número de telefone e eu outro, para nós nos falarmos. Se nós podemos nos comunicar, tá certo? Conjuntamente, através de uma única linha, até para falar imediatamente. Mas eu quero voltar à imprensa livre. E tudo isso foi quebrado. Eu quero voltar à imprensa livre. No Brasil, famílias e políticos são donas de veículos de comunicação. Como isso afeta a liberdade de expressão? Porque, veja, quase todos, não é? Todas as redes de televisão, elas têm uma ramificação de um político. Sim. De uma família de um político. É verdade. Como é que fica isso? Na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães, no Maranhão, a família do Sarney. Como é que fica isso? Então, veja só, isso é uma coisa complicada. Eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, é o seguinte, isso foi constituído assim. E falar que a Rede Globo na Bahia é ruim, não é. A Rede Globo é uma das mais importantes, não é, redes de televisão do mundo. Nós temos o orgulho de hoje termos uma Rede Globo de televisão. Ela interfere nas soluções de todas as grandes... Quer dizer, a Sony, quando vai criar um equipamento novo, chama os engenheiros da Rede Globo para ir conversar com eles. Coisa que ninguém sabe. É verdade. Ela diz, olha, nós estamos pensando em fazer uma nova câmera que tem uma lente assim e tal. O que vocês acham? Como é que vocês acham que deveria ser a lente? Os engenheiros da Rede Globo Televisão, da tecnologia... Mas você vê a imagem da Rede Globo, ela é diferenciada, Exato. não é? Não, inclusive o seguinte... E isso beneficia o mundo inteiro. Não, inclusive o seguinte, eu quero até me referir à qualidade excepcional das novelas da Rede Globo. Eu não digo do texto, do enredo, não. Eu digo da novela. Da forma com que ela é feita, produzida. Os melhores artistas estão na Rede Globo. As melhores imagens. Não é? Mas, bom, tanto que agora, nenhuma. sendo propagada pelo mundo inteiro, não é? Eles têm obtido um mercado fantástico e aberto muitas portas. Muito bem. Então, agora, você me permita. não concorda com esse veículo de comunicação, não é, que afeta a liberdade de expressão? Não, veja só. Mas afeta a liberdade de expressão? Eu diria o seguinte, nós tivemos um modelo passado. E para nós termos um novo modelo, eu acho que nós teríamos que negociar esse modelo. Porque eu não sou da opinião, aliás, até eu vou parafrasear, não é, o nosso ex-ministro da Casa Civil, do Gabinete Civil da Presidência da República, o Zé Dirceu, que ele dizia o seguinte, ninguém pode dar um cavalo de pau num transatlântico. Porque se fizer isso, afunda. Tá certo? Eu diria a mesma coisa, quer dizer, na verdade... Hoje, o sistema de comunicação brasileiro, nosso sistema de irradiação, tá certo? De imagem e de som, é um dos melhores do mundo. É um dos mais sofisticados do mundo. Nós temos a Rede TV, que tem uma tecnologia de HDTV fantástica, tá certo? A Rede Bandeirantes. A Rede Bandeirantes. Enfim, a Rede Record, agora...
tá certo? Dando show de informação, quer dizer, as nossas emissoras são exemplos de profissionalismo. Agora, me permita, o que ocorre... Eu tenho que perguntar para você, desculpe. Eu sei, mas... Porque o telespectador, ele está dizendo, mas escuta aqui, ô Laércio Laurélio, você não vai falar? Interromper. Tem que falar o seguinte, mas essas emissoras, esses jornalistas, nós não temos que dividi-los? Ou seja, os bons jornalistas e os maus jornalistas? Os bons jornalistas informam e os maus jornalistas não informam. Silo completo. Por que não informam a verdade? Por quê? Então, gostaria de saber. Não, eu sei, mas eu acho... Que você é um expert do assunto. Eu acho que com toda essa valorização que nós temos no nosso meio, o que nós precisaríamos fazer? Na verdade, nós temos que montar uma estratégia para melhorar a qualidade através de uma discussão que deve ser feita com todos os veículos, inclusive com o Dr. Laércio Laurélio. Participar, mas é verdade. Eu estou aprendendo ainda. Tá bom, mas nós precisamos participar, todos nós precisamos estar ávidos Muito bem. Tentar mudar esse modelo. Isso muito sim, bem. mas não interrompê-lo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu acho que de qualidade essa pergunta. Pois não. Aliás, todas que o senhor me dirigiu agora... A advogada agora... Beatriz Cata Preta, que você sabe muito bem, lógico. deu uma entrevista alegando que encerrou suas atividades depois de ser ameaçada por defender a delação premiada de réus na Lava Jato. Esta atitude da doutora é uma conspiração, pergunto? Então, na verdade, responder essa pergunta ao senhor, não é? E a nossa querida colega Beatriz Cata Preta é algo extremamente significativo. Porque eu sinto o seguinte, nesse jogo não tem órfão, não tem neófito, tá certo? É só gente muito preparada. O que ocorre é que o próprio Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, ele, na verdade, hoje vem sofrendo uma pressão muito grande. Entendo eu, meu pensamento, que o que ocorreu ali foi, na verdade, uma intervenção. Na minha opinião, plantaram os 5 milhões dele. Na minha modesta opinião. Plantaram. Não, eu não quero saber... Os 5 milhões dele, e o que acontece? E aí, a partir dessa situação, passou-se a vislumbrar a oportunidade de que aquilo é que comprometia a figura do presidente da Câmara. E isso respingou na nossa colega. E ela não aguentou a pressão. Não, eu quero deixar bem claro que não nos interessa saber se houve ou não esta propina ao excelente não, eu não vou dizer que foi Cunha. Propina. Eu quero... Não. Eu vou dizer o seguinte, plantaram uma informação. Plantaram uma informação. Bem, nós não vamos discutir isso. Eu quero saber o teor do problema em si. A imprensa, ao dar voz à excelente advogada, a doutora Cata Preta, hipoteticamente estaria entrando no jogo político em favor dos corruptos do governo federal? Não, eu não interpreto dessa forma. Não, eu não interpreto. Hipoteticamente. Veja só, esse jogo é um jogo pesado, não tem bonzinho. Nesse jogo não tem bonzinho. Não tem bonzinho. Todos que estão ali sabem por que estão e sabem o que estão fazendo. O preço é alto demais. Então o que acontece? A partir do momento que apareceu uma delação e o próprio Eduardo Cunha hoje, com apoio de todos os líderes do Congresso Nacional, da Câmara Federal, querem que ele permaneça, mesmo se for indiciado em crime em razão dessa denúncia. Nós não temos nada a falar sobre o excelente Eduardo Cunha. Eu gosto dele também. Sim, mas esse aqui ensejou, é isso que ensejou o fato de ela estar sendo, na verdade, prejudicada. Tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, veja. Essa pergunta foi feita porque eu tenho, para mim, na minha consciência, a doutora Cata Preta, uma excelente advogada. Sim, uma brilhante brilhante advogada e uma advogada honesta. Honesta? De alta capacidade. Não tem nada de intelectual. Intelectual. Então, para ela desmanchar o escritório, fechar as portas e ir embora para os Estados Unidos e Miami, onde ela tem um escritório... Porque ela está sendo, na verdade... Que significa que esse país, nós, povo, corremos sério perigo. Eu não tenho dúvida. Correto? Não tenho dúvida. Se uma brilhante advogada do teor desta moça toma essa decisão, é sinal que as coisas não estão boas. Pode dizer uma coisa? Pode. O que eu imagino, a grande verdade é a seguinte, ela teve um problema terrível, que é o seguinte, essa delação referente ao Cunha não estava no processo. E ela não concordou com isso. Acabou. E ela não concordando, passou-se a criar um problema que agora ela está sendo instada
a participar da CPI com a finalidade de esclarecer lá por que ela está saindo, por que ela desistiu, e ela, inclusive, acho que tomou a melhor medida, e mais do que isso, ela tem o direito de se proteger pela fonte. Ela não precisa externar nada. Claro, Nós, claro. advogados, agimos de acordo com a nossa consciência e com a nossa responsabilidade profissional. Eu não preciso dizer quando eu tomo uma decisão, por que eu tomei a decisão. Eu não preciso me explicar para ninguém. E é o que a CPI está querendo Doutor agora. Redó, eu fiz essa pergunta Sim. porque eu não posso admitir Sim. que a nobre instituição dos advogados do Brasil Sim. não é, esteja sendo ameaçada não é, isso não tem pela dúvida. corrupção. Eu não posso admitir isso. E nós temos que levar isso a público, meu Deus do Então céu. eu vou só dizer uma coisa para o senhor, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, ao Tribunal de Justiça e tudo. Por que até agora a OAB nunca se manifestou a respeito de nada disso? Não? Nunca. Acho que se manifestou. Não. A única coisa que fizeram foi o seguinte: o Conselho Federal ingressou com uma medida de mandado de segurança com a finalidade de resguardar os direitos dela de não ter que declinar da onde vieram os honorários é um e qual é a absurdo. fonte. Só o que faltava. Vou fazer uma pergunta importante para você, eu julgo importante. Em defesa da Ordem dos Advogados do Brasil Lógico. e do advogado. Sim. Você acha que o advogado tem que prestar conta dos seus honorários Em à hipótese imprensa? alguma, em hipótese À imprensa? alguma, em hipótese alguma. Tem? Não, mas aí então, mas esse vem. Não, mas não tem que Mas não esse tem. vem o tema do nosso Sim programa ou de não? hoje. Liberdade de expressão. Sim ou o não? jornalista tem direito de perguntar e o advogado tem direito de responder se ele quiser. Não, mas Senão ele não é obrigado. Então você acha que tem direito? Não, o jornalista de perguntar e o advogado Muito de se bem. responder se deseja. Então, caro ou não. telespectador, o jornalista tem o direito de perguntar, porque a imprensa é livre. livre. E é esse o programa que nós estamos tratando hoje. Imprensa livre. Óbvio, mas, claro, o advogado não tem, não precisa e não tem necessidade Nenhuma. de responder Nenhuma. qualquer tipo de Verdade, pergunta verdade. nesse sentido. Exato. Bem, hoje, ao encerrar o programa, trago para vocês mais uma reflexão de Rui Barbosa, que diz: a palavra aborrece tanto os estados arbitrários, porque a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. Deixai-a livre, onde quer que seja, e o despotismo estará morto. Portanto, devo dizer a você, estimado jornalista e advogado Sérgio de Azevedo Redó, que suas manifestações de hoje, nesse programa, foram suficientes para mostrar a força da liberdade de imprensa livre. Esta que é importante, é a força da liberdade de imprensa livre. Portanto, Sempre. eu agradeço a você. Uma honra ter, pelo convite, doutor comparecido Laércio a Laurel. esse programa. Muito Prazer, obrigado. viu? Uma honra, muito obrigado por tudo. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat contre ce sort. La musique est mon sweetest tabou. La musique est mon sweetest tabou. Trop égoïste, comme une tempête, elle envahit mon corps, mon air. C'est un mystère,